Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o conceito de campo elétrico. Tá? É mais uma grandeza da eletrostática, é uma grandeza muito importante dentro do estudo da eletricidade de uma maneira geral. Então no nosso material, a partir da página 22, a gente encontra falando sobre campo elétrico. Todo mundo com o material em mãos aí, vamos seguir. Bom, primeiramente então, vamos definir o que é o campo elétrico. E para a gente entender o conceito de campo elétrico, vamos considerar aqui essa imagem. Nós temos aqui uma carga fixa, chamando aqui de Q maiúsculo, e uma segunda carga, Q minúsculo, que a gente vai chamar de carga de prova. Essa carga de prova, como o próprio nome já sugere, é uma carga que a gente vai usar para testar, para provar se existe ali um campo elétrico e, consequentemente, uma força elétrica agindo sobre a carga. Tá? Então, daqui para frente, esse termo vai aparecer com muita frequência, carga de prova ou carga teste. É uma carga usada para testar, para verificar alguma coisa. Então nós estamos aqui com a seguinte situação, a gente tem uma carga fixa, que é maiúsculo, e a gente está colocando próxima dessa carga fixa uma carga de prova, representada aqui por Q minúsculo. Essa carga de prova seria positiva nesse caso aqui. Pelo que a gente viu na lei de Coulomb, quando a gente colocar essa carga de prova próxima aqui da nossa carga fixa, Q maiúsculo, elas vão interagir eletrostaticamente, ou seja, vai aparecer uma força de interação eletrostática entre elas. Essa força depende dos sinais. Pode ser uma força de atração ou de repulsão. O fato é que, quando a gente coloca essa carga de prova próxima da carga fixa Q maiúsculo, vai aparecer uma força elétrica dada pela lei de Coulomb entre essas cargas. Isso acontece porque essa carga de prova ela está colocada aqui dentro de uma região em que essa carga fixa consegue exercer uma certa influência, que seria, por exemplo, aqui, essa parte, essa área representada em azul aqui. Essa região dentro da qual uma carga Q qualquer consegue exercer uma certa influência, consegue exercer uma força que pode ser ou de atração ou de repulsão, é o que a gente chama de campo elétrico. Nós vamos representar pela letra E maiúscula. Então, o campo elétrico ele é uma região dentro da qual uma carga que qualquer consegue exercer uma certa influência, ou seja, ela consegue atrair ou repelir uma carga de prova que for colocada ali. Então, esse é o conceito de campo elétrico. É a região de influência de uma carga Q, onde qualquer carga de prova que for colocada ali, ela vai estar sujeita a uma força elétrica. Vai depender dos sinais, aí pode ser de atração ou de repulsão. Tá? Então, esse é o conceito. Região dentro da qual a carga Q consegue exercer uma certa influência. Cuidado porque não é qualquer região. Eu não posso falar que o campo elétrico é o espaço em torno da carga. Porque quando eu falo que é o espaço em torno da carga, eu estou generalizando, é qualquer ponto. E, por exemplo, se eu considerar que o campo elétrico dessa carga Q fixa seria essa área em azul, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, um ponto P nessa localização aqui, esse ponto P não faz parte do campo elétrico dessa carga. Tá? Porque aqui ele está fora da região de influência, está fora da região de manifestação dessa carga Q maiúscula aqui. Então, por isso que a gente tem que especificar. O campo elétrico é a região de influência da carga Q, é a região dentro da qual ela consegue exercer uma determinada influência, ela consegue atrair ou repelir alguma coisa que for colocada ali. Tá? Esse campo elétrico, pessoal, ele não é instantâneo, né? Eu coloquei a carga ali, o campo estabelece instantaneamente lá sobre a carga de prova Qzinho. Na verdade, ele tem uma velocidade de propagação. Ele se desloca, ele se propaga no espaço com a velocidade da luz. É quase instantâneo, porque a velocidade da luz é um valor extremamente alto, mas não é. Tá? Então, ele se desloca, aí, ele apresenta a velocidade da luz, é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Bom, então esse é a nossa grandeza campo elétrico, que a gente vai representar aí pela letra E maiúscula. Coloquei ali uma setinha em cima do E, porque é uma grandeza vetorial, como a gente vai falar agora. Esse campo elétrico, então, como eu acabei de falar, ele é uma grandeza vetorial. Então a gente tem aqui aquele mesmo esquema que estava representado no slide anterior. Eu tenho aqui a carga criadora do campo, ela sempre vai ser representada por Q maiúsculo, ou na maioria das vezes, né?
E a gente tem aqui de novo a nossa carga de prova próxima dessa carga. Então ela está dentro da região de influência, ela está dentro do campo elétrico da carga Q maiúsculo. Então ela vai receber uma força elétrica como ela está dentro do campo elétrico da carga Q maiúsculo, né, ela vai receber ali a ação de uma força elétrica. Nesse caso aqui, como as duas são positivas, é uma força de repulsão. Isso está representado ali, né, a setinha em vermelho da força elétrica, indicando que há uma força de repulsão entre essas duas cargas. Então, como eu disse, campo elétrico é uma grandeza vetorial. E se é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Vamos ver essas características aí para o vetor campo elétrico. Primeiramente, o módulo. O módulo ele vai ser dado por essa fórmulazinha aqui. Olha. O campo elétrico é a força elétrica que está agindo sobre a carga de prova, que é dada lá pela lei de Coulomb, que a gente aprendeu a calcular, dividido pelo módulo dessa carga de prova. Tá? Então aqui a gente vai pegar o módulo dessa carga de prova que está colocada aqui e vamos dividir a força elétrica que age sobre ela por esse módulo. A gente vai estar encontrando, então, o módulo, a intensidade do campo elétrico sobre aquela carga de prova. Tá? Então, eu só coloquei o F é a força elétrica, que é a carga de prova, e E é o vetor campo elétrico que está agindo ali. Então, esse é o módulo. Com relação às unidades de medida, a gente sabe que no sistema internacional a força é medida em newtons e a carga é medida em Coulomb. Então, a unidade de medida de campo elétrico no sistema internacional é o Newton por cubo. Tá? Dessa forma que a gente vai estar expressando o nosso campo elétrico daqui para frente. Bom, mas e com relação à direção e o sentido? A direção do campo elétrico, do vetor campo elétrico, sempre vai ser a mesma direção da força elétrica. Então, no esquema que a gente viu ali, a gente tinha aqui a força elétrica que agia sobre aquela carga de prova, estava nesse sentido. A direção do campo elétrico vai ser a mesma. Então, se eu fosse representar o meu vetor campo elétrico aqui, a direção dele seria essa mesma direção aqui. Ou seja, se a força está na horizontal, o campo elétrico está na horizontal. Se a força está na vertical, o campo elétrico está na vertical. Então, a direção sempre coincide com a direção da força. Com relação ao sentido, é que a gente tem duas situações que precisam ser analisadas. Por quê? A gente vai observar, ou a gente observa, a gente vai entender melhor isso aí um pouquinho mais à frente, que se a carga de prova for positiva, aquela carga teste que a gente está colocando aqui, em um ponto qualquer do espaço, se ela for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Mas se essa carga de prova que estiver sendo colocada aqui, ela for uma carga negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm sinais opostos. Coloquei aqui um esqueminha para a gente entender isso, olha só. Então eu tenho aqui no primeiro esquema, eu tenho uma carga que está criando o campo positiva, que seria essa carga aqui, tá? É a criadora do campo elétrico. E numa primeira situação eu tenho uma carga de prova positiva, tá? Ela aqui. Como a gente já falou, se as duas cargas têm sinais opostos, essa carga de prova vai, se as duas cargas têm o mesmo sinal, essa carga de prova vai receber uma força elétrica de repulsão. Então aqui a gente tem o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica no mesmo sentido, considerando que a carga de prova é uma carga positiva. Mas se a nossa carga de prova agora fosse uma carga negativa, considerando ainda que a carga criadora seja uma carga positiva, a gente vai ter o campo elétrico aqui para a direita e a força elétrica para a esquerda, porque agora é uma força de atração que surge entre essas duas cargas. Então, quando a carga de prova é negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos. Tá? Sempre vai ser desse jeito. Se a carga de prova for positiva, campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, campo elétrico e força elétrica têm sentidos opostos, independente do sinal da carga que está criando esse campo aqui. Quer seja, desculpa, se a carga que está criando o campo for uma carga positiva ou uma carga negativa, a gente vai ter essas condições que nós acabamos de falar aqui. Ok? Então, esse é o nosso vetor campo elétrico, com todas as suas características, módulo, direção e sentido. Fiz um resuminho delas aqui. Ó. Então, aqui a gente tem as características do nosso vetor campo elétrico. A intensidade é dada pela forma F dividido por Q, é a força elétrica dividida pelo módulo da carga de prova. No sistema internacional é medida em Newton por Coulomb.
A direção tem a mesma direção da força elétrica e quanto ao sentido, se a carga de prova for positiva, o campo elétrico e a força elétrica vão ter o mesmo sentido, está representado aqui nesse esqueminha, e se a carga de prova for negativa, o campo elétrico e a força elétrica vão ter sentidos opostos, está representado aqui nesse esquema. Tá? Então, essas, né, são as características do nosso vetor campo elétrico. Bom, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse campo elétrico, agora para um tipo específico de carga, que são as cargas pontiformes, ou as cargas pontuais, que a gente já falou um pouquinho delas lá na lei de Coulomb, né? Carga pontiforme ou carga pontual é aquela carga que a gente despreza as dimensões dela e a gente considera ela apenas como um ponto. Tá? Então, vamos ver como que a gente poderia estar calculando o campo elétrico criado por uma carga pontiforme. Essa primeira forma que a gente viu é uma forma geral, a gente calcula o campo em função da força elétrica e de uma carga de prova que está colocada ali. Mas eu posso também calcular esse mesmo campo elétrico a partir da carga que cria esse campo, né? Considerando aí como se essa carga fosse uma carga pontiforme. Vamos ver como que a gente faz isso. Então a gente tem aqui o esqueminha, tem uma carga Q fixa de novo, ela está criando um campo elétrico aqui no espaço em torno dela, então existe uma região aqui no entorno, uma região de influência, né? Vou desprezar as dimensões dessa carga, então eu vou considerá-la como se ela fosse uma carga pontiforme, ou se ela fosse apenas um ponto, e eu estou considerando aqui dentro do campo elétrico dessa carga um ponto P, a uma certa distância D dessa nossa carga. Tá, então observe agora que a gente não está falando de carga de prova sendo colocada aqui mais. A gente quer descobrir o campo elétrico que está sendo criado pela carga Q maiúsculo em função dela, de variáveis associadas a ela mesma, como essa distância ou o próprio valor dela, e não em função da força elétrica e da carga de prova mais. Nesse caso, para a gente calcular esse campo elétrico criado por essa carga pontiforme, a expressão que a gente usa é essa daqui. Tá? O campo elétrico é K, que é aquela constante de Coulomb que a gente já viu lá atrás, que é 9 vezes 10 a nona, a constante eletrostática do vácuo, tá? Que é constante, vai vir sempre no problema, a gente não tem que decorar, vezes o valor da carga, agora sim, a carga criadora, não mais a carga de prova, dividido pela distância da carga até o ponto em que eu quero, elevado ao quadrado. Então, essa seria a expressão que a gente usa para calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme. Mas de onde que veio essa forma? Né? Como que a gente sabe? Como que eu cheguei nessa expressão aqui? Antes eu tinha uma forma que me permitia calcular o campo elétrico em função da força e da carga de prova. Agora eu já tenho a mesma carga criadora do campo, mas eu estou conseguindo determinar esse campo a partir de uma expressão nova. Bom, aí essa passagem, né, ou esse mecanismo que a gente usa, essa maneira que a gente usa para sair de uma forma e chegar na outra é essa daqui. Ó. Então, primeiro, a gente viu lá que o campo elétrico era a força elétrica dividida pelo módulo da carga de prova, a primeira expressãozinha que a gente viu. Só que essa força elétrica ela é dada pela lei de Coulomb. Né? Esse F que aparece aqui em cima é dado pela lei de Coulomb, e é essa expressão que eu substituí aqui. Ó. É K, que é a constante de Coulomb, que multiplica Qzão, que é a carga criadora do campo, que multiplica Qzinho, que seria a carga de prova, dividido pela distância entre elas elevada ao quadrado. Só que nessa divisão, a gente consegue cortar a carga de prova. Qzinho some ali. E aí sobra o quê? E é igual a K, que multiplica Q dividido por D ao quadrado. Então, com essa expressão aqui, eu posso determinar o módulo do campo elétrico criado por uma carga pontiforme. Tá? É K, que é a constante de Coulomb, a constante do meio, que vai vir dada no problema. Q, que é o valor da carga criadora do campo, dividido pela distância da carga que está criando o campo até o ponto onde eu quero determinar. A essa altura, vocês podem estar se perguntando, mas como que a gente vai saber quando que é uma fórmula e quando que é outra? Na verdade, pessoal, as duas formas servem para a gente calcular o campo elétrico. Então, se eu tenho a força elétrica e eu tenho a carga de prova, ótimo, eu posso determinar o campo por aqui. Mas, se eu não conheço a força elétrica, eu não conheço quem que é a carga de prova, eu sei simplesmente qual que é o valor da carga que cria o campo, e eu tenho lá um ponto P que está a uma distância D dessa carga. Eu quero descobrir qual que é o campo elétrico nesse ponto P. Então, eu posso usar essa fórmulazinha aqui. Então, são duas formas diferentes para a gente encontrar a mesma grandeza.
Só que uma vem dada em função da carga de prova, que é o Qzinho, e a outra vem dada em função da carga geradora. Essa é a única diferença entre elas. Tá? As duas servem para a gente determinar a mesma grandeza. E mais uma vez, colocando aqui as unidades de medida, né, que aparecem aí para a gente. A constante eletrostática do vácuo, ou constante de Coulomb, como muitas vezes é chamada, é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. As cargas, tanto a carga criadora quanto a carga de prova, sempre vão vir dadas em Coulomb, no sistema internacional, distância em metros e o campo elétrico em Newton por Coulomb. Bom, então esse é o campo elétrico. A gente já viu o que é, a gente já viu como calcular. Tá? Só que a gente sabe que o campo elétrico é uma grandeza invisível. A gente sabe que ele existe, porque a gente vê as influências dele, a manifestação dele, mas não consegue enxergar. Se a gente fizer uma analogia com o campo gravitacional da Terra, todos os corpos próximos da superfície da Terra caem porque a Terra exerce uma força gravitacional sobre os corpos que estão próximos aqui à superfície. Então, existe uma região de manifestação dessa massa da Terra, que é o campo gravitacional dela. Tudo que está dentro desse campo gravitacional vai ser atraído por ele. Então, a gente sabe que existe o campo gravitacional, que a gente vê os objetos caindo, mas a gente não consegue enxergar esse campo. A mesma coisa acontece com o campo elétrico. A gente sabe que o campo elétrico existe porque, se eu pegar, por exemplo, a régua, atritar com o cabelo e aproximar de pequenos pedacinhos de papel, essa régua eletrizada vai atrair esses pequenos pedacinhos de papel. Ou seja, os pedacinhos de papel estavam dentro do campo elétrico da régua eletrizada e aí ele conseguiu exercer uma força elétrica sobre esses pedacinhos de papel. Então a gente sabe que existe, a gente vê a manifestação, mas a gente não consegue enxergar. Então, os cientistas procuraram uma maneira de estar representando esse campo elétrico para ficar uma coisa mais didática, mais fácil da gente entender. E para representar esse campo elétrico, a gente usa as chamadas linhas de força, ou linhas de campo. Tá? A gente vai encontrar os dois termos aí, linhas de força ou linhas de campo. Essas linhas, pessoal, são linhas imaginárias, claro, né? A gente não consegue, elas não existem de fato, isso é uma forma representativa. Inclusive, é muito provável que em algum momento do nosso ano, a gente não sabe como é que vai ficar a nossa vida, né? Mas que em algum momento vocês façam um experimento no laboratório para materializar, para enxergar essas linhas de força, essas linhas de campo. Então, é um experimento bastante interessante. Bom, mas essas linhas, elas são traçadas ou elas são representações imaginárias, né, usadas para indicar a presença de campo elétrico, sendo representada por linhas que tangenciam os vetores campo elétrico em cada ponto. Né? Então, coloquei aqui um esquema seguinte, ó. Eu tenho aqui vários pontos, P1, P2, P3, né, aqui à esquerda, e em cada ponto desses eu tenho um campo elétrico, eu chamei de E1, E2 e E3. A linha de campo, que é essa linha imaginária, seria uma linha que passaria tangenciando esses pontos P1, P2 e P3, que é o que está acontecendo aqui. Olha, essa linha azul que está tangenciando cada um dos pontos P1, P2 e P3. Então, isso é uma linha de campo, isso é uma linha de força. Tá? Ela vai ser utilizada para estar representando para a gente aí o campo elétrico criado por uma carga Q qualquer ou o campo elétrico em uma determinada posição do espaço. Só que para traçar essas linhas, isso não é feito de qualquer forma, não é feito de forma arbitrária. Né? Hoje em dia a gente tem uma convenção que foi utilizada aí, que é utilizada, né, para se traçar essas linhas. Qual que é essa convenção? É a seguinte: quando a gente vai traçar as linhas de campo de uma carga, seja ela positiva ou negativa, a gente vai sempre imaginar que dentro do campo elétrico dessa carga está sendo colocada uma carga de prova, Qzinho, Q minúsculo aqui, e essa carga de prova, por convenção, ela sempre vai ser considerada positiva. Tá? Então aqui eu vou colocar uma carga de prova positiva, sempre positiva, para fazer essa determinação das linhas de força. A convenção que eles usaram foi essa. E aí, se a carga Q, que está criando o campo, a carga Q maiúscula aqui, que está criando o nosso campo, se ela também for positiva, o que a gente vai ter? Carga criadora positiva, carga de prova também positiva, vai aparecer aqui uma força de repulsão entre essas duas cargas. Então, lá na carga de prova, que eu poderia ter imaginando ela sendo colocada em cada ponto aqui, tá?
Aqui eu representei um, mas essa carga poderia estar sendo colocada em cada posição dessa daqui. Então vai agir sobre essa carga de prova uma força de repulsão. E aí a gente pode observar, né, que essas linhas que passariam, ou a linha do campo elétrico que passaria, que tem o mesmo sentido da força elétrica que a gente viu ali atrás, tem a mesma direção, desculpa, o campo elétrico tem a mesma direção da força elétrica, é uma linha de saída, ou seja, quando a carga que cria o campo é uma carga positiva, o campo elétrico, ou as linhas de campo, saem dessa carga positiva. A gente fala que é um campo de saída. Então, se eu fosse representar aqui, né, cada linha dessa seria uma linha de campo. Tá? Então, nesse caso, nós temos linha de saída. E se a carga que está criando o campo for uma carga negativa, olha o que vai acontecer. Novamente, a nossa carga de prova continua sendo positiva, é a convenção que os cientistas adotaram, tá? Só que agora a carga que está criando o meu campo é uma carga negativa. Então, se eu tenho a carga criadora, que é o meu Qzão aqui, que é maiúsculo, positiva, e a carga de prova negativa, vai aparecer uma força de atração entre elas. E aí, o sentido do campo, né, nesse caso, ele vai ser um campo que está apontando para a carga negativa. Então, a gente fala que é um campo de chegada. Tá? Então, aqui eu poderia representar o meu vetor E em cada uma dessas linhas aqui. Tá, gente? Então, isso daqui é uma situação bastante importante. Tá? As cargas positivas, elas criam um campo de saída e as cargas negativas criam um campo de chegada. A forma que a gente usa para estar representando esses campos é através das linhas de força, que são essas que a gente está aprendendo a traçar. O porquê que esse campo é de saída da carga positiva e ele é de chegada na carga negativa. Só abrindo um parênteses rapidinho aqui, explicando melhor aquela questão lá da força que a gente falou lá no início, que se a carga de prova é positiva, se a carga que está colocada no campo é uma carga positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Se a carga que está colocada no campo é negativa, a força e o campo têm sentidos opostos. Bom, então aqui eu disse para vocês que independente da carga que está criando o campo ser positiva ou negativa, sempre seria válida aquela relação. Né? Se a carga é positiva, a força e o campo vão ter o mesmo sentido, que é a situação que a gente já analisou lá. Mas essa daqui é uma situação em que a carga que está criando o campo é a carga negativa. Como que a carga, se eu colocar uma carga positiva aqui, como é que eu sei que vai ter o mesmo sentido? E como que eu tenho certeza disso, né, que vai ter o mesmo sentido? Se a carga for negativa, vai ter sentido oposto. Olha, o que a gente acabou de analisar aqui é uma carga de prova positiva. Então, o campo elétrico, se a carga que está criando o campo é uma carga negativa, o campo elétrico é campo de chegada. Então, ele tem esse sentido, sempre. Carga negativa, está criando o campo é de chegada. E, como está representado aqui também, se a carga é positiva, a força elétrica que vai agir é uma força de atração. Então, a força elétrica também vai estar nesse mesmo sentido. Então, carga positiva, independente da carga criadora ser positiva ou negativa, E e F têm o mesmo sentido. Se eu colocasse agora uma carga negativa aqui, tá? Só uma situação hipotética para a gente entender, se a carga fosse negativa, o campo elétrico dessa carga negativa ele continua sendo um campo de chegada, isso não muda, porque a carga não mudou, a carga geradora não mudou. Então o campo continua sendo um campo de chegada, mas agora a carga de prova que eu estou colocando é uma carga negativa. Então a força aqui vai ser uma força de repulsão. Logo ela vai agir aqui nesse sentido. Então eu tenho o campo chegando na carga negativa, mas a força elétrica agindo em sentido oposto a esse campo. Então é só aproveitando aqui o exemplo para a gente falar daquela análise que nós fizemos lá atrás. Sempre, independente da carga que está criando o campo, se é uma carga positiva ou uma carga negativa, se a carga de prova for positiva, F e E têm o mesmo sentido. Se a carga de prova for uma carga negativa, F e E têm sentidos opostos. Tá? Então, linhas de campo são linhas imaginárias usadas para representar o campo elétrico numa determinada posição do espaço. Essas linhas sempre saem da carga positiva e sempre chegam na carga negativa. Coloquei aqui algumas situações para a gente analisar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, se eu tivesse duas cargas positivas próximas uma da outra, o que a gente chama de dipolo positivo. Então, pelo que a gente acabou de falar, as linhas de campo elas vão sair das cargas positivas. Então, a gente teria uma figura semelhante a isso daqui. Ó. Interessante observar, através dessa representação, pessoal, que, primeiro,
As linhas de campo, elas são abertas, elas não se fecham. Elas saem de uma carga, chegam na outra, mas são linhas, não saem da carga positiva chegando na carga negativa, mas são linhas abertas. Além disso, elas nunca se cruzam. Então a gente jamais vai ver duas ou mais linhas de campo elétrico se cruzando em uma determinada posição do espaço. Então essa seria a representação de um dipolo positivo. Se fosse um dipolo negativo, a gente teria uma situação semelhante, né? Se eu tivesse aqui, se eu tivesse aqui duas cargas negativas, né, a gente teria uma situação muito parecida com essa de cima, só que ao invés das setinhas aqui estarem saindo, né, que a gente pode observar, quem indica para mim que está saindo ou chegando é essas setinhas aqui. Nesse caso, a gente pode ver que elas estão saindo. Então, se fosse um dipolo negativo, tivesse duas cargas negativas aqui, a gente teria uma situação muito semelhante a essa, só que ao invés da setinha estar apontando para fora, ela estaria apontando na chegada aqui das nossas cargas. Tá? Então, se fosse um dipolo negativo, a gente teria algo mais ou menos assim, um esquema muito parecido com o de cima, só a setinha é que teria sentido inverso. Né? No de cima está saindo, aqui embaixo, se fossem as duas negativas, estaria chegando. O fato é que a gente teria as linhas de tal forma que elas não se cruzariam em nenhum ponto. Diferentemente, além de não se cruzar, né, não estariam saindo de uma carga e chegando na outra. Diferentemente, se acontecesse uma situação do dipolo de cargas opostas, ou seja, eu tenho uma carga positiva próxima de uma carga negativa. Então, eu sei que as linhas de campo vão sair da carga positiva e vão chegar na carga negativa. Então, aqui as setinhas estão indicando para mim que elas estão saindo aqui da carga positiva e que estão chegando na carga negativa. Tá? Então, essa seria a representação dos campos elétricos aí, formado por algumas cargas. No nosso material, lá na página 24, tem todas essas ilustrações que eu estou falando aí para vocês. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá também, aparece lá esses dipolos, essa representação toda direitinho. Tá? Uma questão importante aqui, gente, nesse dipolo de cargas opostas é a seguinte. Quando a gente tem um dipolo de cargas opostas, a gente pode observar que tem regiões onde as linhas estão mais próximas e tem regiões onde elas estão mais espaçadas. Linhas mais próximas indica campo mais intenso, linhas mais afastadas indica campo elétrico menos intenso, um campo mais fraco. Tá? Então, quando a gente vai representar o campo elétrico, a gente sabe que quanto mais, pela forma que nós aprendemos agora há pouco, K vezes Q dividido por D ao quadrado, quanto mais próximo da carga a gente tiver, maior é o campo, quanto mais distante da carga a gente tiver, menor é o campo. Então, quando a gente vai fazer essa representação, nos pontos mais próximos das cargas, onde a gente tem um campo mais intenso, essas linhas ficam mais próximas, mais unidas, né, mais juntas ali, e quando a gente tem uma posição mais afastada, em que o campo é menor, as linhas ficam mais espaçadas. Né? Aqui está o vetorzinho em verde ali, a linha tangente a cada ponto, como a gente viu, né, onde existe o campo elétrico. Então, essas linhas elas são traçadas seguindo aquela ideia que a gente falou lá no início. Tá? Então, a quantidade de linhas e a distância entre elas dão para a gente uma ideia da intensidade do campo elétrico. Se elas estão mais próximas, se eu tenho uma maior quantidade de linhas, eu tenho um campo mais intenso. Se elas estão mais afastadas, eu tenho uma quantidade menor de linhas, eu tenho um campo mais fraco. Tá? Então, guardem isso, essa questão das linhas é muito importante. Isso vai aparecer para a gente em exercícios aí. Guardar, sai da positiva, chega na negativa. Linhas mais próximas, mais agrupadas, campo mais intenso. Linhas mais afastadas, mais distantes umas das outras, menor densidade delas, menor quantidade de linhas, campo menos intenso. Concluindo aqui então agora, o campo elétrico uniforme. Como o próprio nome fala, campo elétrico uniforme é um campo elétrico constante, que tem o mesmo valor ao longo de toda a região dele, toda a localização dele. Como que a gente consegue esse campo elétrico uniforme? Se a gente tiver uma carga aqui fixa, como a gente já analisou aí, para pontos diferentes que estão a distâncias diferentes, o campo tem intensidade variável. Para a gente obter esse campo elétrico uniforme, a gente usa duas placas, a gente considera duas placas eletrizadas com carga de sinais opostos e com a mesma quantidade de carga. Então, se eu tenho 10 coulombs de carga positiva na placa da esquerda, eu vou ter 10 coulombs de carga negativa na placa da direita. Tá? São as chamadas placas paralelas. E nesse caso, então,
o meu campo vai estar saindo da placa positiva e chegando na carga negativa, que a gente acabou de falar. Só que como essas placas têm a mesma carga, o campo criado aqui nessa região ele é constante. Na verdade, a gente considera esse campo constante aqui no interior. Porque quando a gente chega aqui nas extremidades, as linhas elas já começam a fazer isso. Então elas já começam a ter um distanciamento diferente. Então aqui nas extremidades das placas, o campo seria variado. Mas na parte central ali entre elas, no meio delas, a gente tem um campo constante. Então o campo elétrico constante é aquele que tem a mesma intensidade ao longo de toda a sua extensão. Tá? Então igualmente espaçadas, assim tem o mesmo sentido. Tá? Em algum momento pode ser que apareça alguma coisa para a gente aí a respeito desse campo elétrico uniforme. E para fechar, assim como a gente falou de força elétrica resultante, a gente tem também o campo elétrico resultante. Né? Eu posso ter duas ou mais cargas elétricas criando um campo elétrico num determinado ponto P. Então aqui eu coloquei duas cargas QA e QB, que está aqui embaixo. Cada uma delas está a uma distância respectiva de um determinado ponto que a gente está chamando aqui de P. Então a carga A está a uma distância dA, a carga B está a uma distância dB. Então se as duas cargas estão ali próximas desse ponto P, as duas criam um campo elétrico nesse ponto P, que está sendo chamado aqui de EA e de EB. O campo elétrico resultante nesse ponto P, ele vai ser dado por aquelas mesmas regrinhas que a gente viu para a força elétrica resultante na aula anterior. Se a força tem a mesma direção e o mesmo sentido, se o campo tem a mesma direção e o mesmo sentido, o campo resultante vai ser a soma. Se os campos têm a mesma direção, mas sentidos opostos, o campo resultante vai ser dado pela diferença entre eles. E se eles são perpendiculares, vai ser dado pelo teorema de Pitágoras. Eu coloquei aqui que o campo elétrico resultante ele é a soma vetorial. Quando aparece isso aqui com essa setinha aqui em cima, indica para a gente que é soma vetorial, portanto tem que obedecer aquelas três regrinhas que a gente viu lá atrás. Tá? Então, é a soma vetorial do campo em A e do campo em B, seguindo aquelas três regras lá. Depois a gente vai ver alguns exercícios, alguns exemplos de ilustração de como trabalhar com esse campo resultante aí. Ok? Outra coisa, gente, quando a gente vai traçar o gráfico do campo elétrico, como ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o gráfico dele é semelhante ao gráfico da força elétrica. Né? Opa, deixa eu só mudar aqui no interior. É proporcional. Então, o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É 1 dividido por d ao quadrado. É K que multiplica Q dividido por d ao quadrado. Então, o gráfico ele é o gráfico semelhante àquele gráfico da força elétrica que a gente analisou lá atrás. Se eu duplico a distância do ponto P até a carga, o campo elétrico cai 4 vezes. Se eu triplico a distância, cai 9 vezes, e assim sucessivamente, da mesma forma que a gente já analisou lá para a força elétrica. Tá? E que a força elétrica, né, então agora que a gente já entende o conceito de campo elétrico, para finalizar aqui, a força elétrica que a gente viu lá, dada pela lei de Coulomb, ela é uma consequência do campo elétrico. Né? Só vai existir força elétrica quando uma carga é colocada dentro do campo elétrico da outra. Se essa carga for colocada fora dessa região de manifestação, não existe força elétrica. Então, a força elétrica é uma consequência do campo elétrico. Ok? Então, essa aí é mais uma grandeza importantíssima que a gente tem aí dentro da eletrostática. Depois a gente faz alguns exemplos para fixar isso mais. É isso, um grande abraço, até a próxima.